Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos no capítulo 3 do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, aqui da seção 1, Disposições Gerais, no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 19-A. Passamos a leitura do artigo e em seguida teremos os comentários analisando cada tópico. Artigo 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo primeiro. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Parágrafo segundo. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Parágrafo terceiro. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 dessa lei, garantido o sigilo sobre a entrega. Dentro aí desse artigo 19A, nós temos também outros parágrafos que nós iremos analisar, o parágrafo 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º, logo adiante. Então, primeiramente, vamos analisar o parágrafo 1º ao 5º e depois o 6º em diante. Então, o artigo 19A está tratando aqui sobre aquela gestante, a mãe, que não deseja permanecer com aquele filho, mesmo gerando ele por circunstâncias pessoais ou pela própria vontade. Essa mãe não quer permanecer com seu filho. Então ela quer entregar o filho para adoção, devido às suas circunstâncias psicológicas, ainda financeiras, etc. Ela tem essa ideia de que ela quer entregar seu filho para adoção. Então aqui a gestante ou mãe manifesta interesse em entregar seu filho à adoção antes ou logo após o nascimento. Ela deverá ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Se ela se manifestar nesse interesse de entregar a criança para a adoção, ela tem que ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude para tratar sobre isso. Aí temos o parágrafo primeiro. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. O que seria esse estado gestacional ou puerperal? Normalmente, algumas mães, né, elas podem ter um sentimento de rejeição a seus filhos logo após ou antes mesmo do nascimento. Isso é um quadro psicológico instantâneo, né, que acontece e momentâneo, né, que acontece nesse período, né, e depois a mãe, a gestante, ela pode se recuperar depois desse período determinado, né, esse estado em que a mãe tem esses efeitos psicológicos aí. Ela pode se manifestar em adotar, etc. Porém, cabe ao Poder Judiciário escutar essa mãe que deseja entregar seu filho para adoção. O Poder Judiciário, através da própria equipe da Vara da Justiça e da Infância e da Juventude, apresentará então um relatório. Aí são os psicólogos, o advogado, aqueles que vão encaminhar assistência social, etc. Todos vão escutar essa mãe gestante ou mesmo aquela que acabou de gerir a criança, né? Ela será escutada e depois será feito um relatório entregue à autoridade judiciária, ao juiz.
e esse juiz irá então prosseguir aí com o andamento em relação ao que será feito com aquela criança que acabou de nascer, né? E aí, de posse do relatório, no parágrafo 2º agora, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Então, se aquela mãe aceitar, né, ser encaminhada aí para assistência social e para a rede pública de saúde para ser analisada aí nos seus aspectos psicológicos, físicos, etc., o Poder Judiciário, o juiz, verificando esse relatório que foi feito, poderá encaminhar aí essa mãe para essa assistência que será feita, assistência especializada, né? Parágrafo 3º. A busca à família extensa, conforme definido nos termos do parágrafo 1 do artigo 25 dessa lei, respeitará o prazo de 90 dias prorrogável por igual período. Então, se o juiz verificar que a mãe ela não quer permanecer com aquela criança, ele tem que procurar aí uma chamada família extensa. Essa família extensa ela está definida no artigo 25, parágrafo único. O que diz esse artigo 25, parágrafo único? Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Ou seja, a família extensa é todos aqueles parentes que não sejam os pais, que não sejam dentro dessa relação de pais e filhos, ou a mãe, etc., né? Ou seja, dentro dessa relação dos genitores, daqueles que geriram aquela criança, né, deve-se procurar então os parentes, que são aqueles que são próximos àquela criança ou adolescente, que tem o seu convívio, o vínculo de afinidade, afetividade. Exemplo aí, primos, tios, avós, etc., que estão relacionados àquela criança. Então, se a mãe, após dar à luz àquela criança, manifestar, né, que não deseja ela e quer que ela seja entregue à adoção, o juiz deve encaminhar primeiro e procurar primeiro saber quem são a família extensa, né? E isso aí será o prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 4. Né? Na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante de família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva um programa de acolhimento familiar ou institucional. Ou seja, o juiz verificando que não há família extensa, ou seja, não há parentes que possam acolher aquela criança e manter a guarda. E aí, verificando que não há indicação do genitor para quem possa ter a guarda. Então o juiz ele escolherá alguém que será apto, né, a receber essa guarda e decretará a extinção do poder familiar, ou seja, aquela mãe já não terá mais responsabilidade sobre aquela criança com poder familiar. Então vai colocar a criança sobre a guarda provisória, né, de quem estiver habilitado ou mesmo quem for adotá-lo, etc., né, e tudo isso aí desenvolvendo, colocando a criança, né, dentro desse programa de acolhimento familiar ou institucional, etc. Temos ainda o parágrafo 5º, que após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifesta na audiência a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 dessa lei, garantido o sigilo sobre a entrega. Então, após o nascimento, tem que ser observado aí a escuta na audiência, né, a manifestação na audiência, especialmente a audiência tratada no artigo 166, aí, parágrafo 1º. O que quer dizer esse artigo 166, parágrafo 1º? Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público para verificar sua concordância com a adoção no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo de petição ou da entrega da criança em juízo, tomado por termos as declarações, e ainda declarar a extinção do poder familiar.
Então, o que está tratando sobre justamente a adoção, né? Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere esse parágrafo. Ou seja, se a mãe se manifestou por uma adoção, ela quer que a criança seja adotada, né? O pai registral, o pai que foi registrado ou o pai que foi indicado, ele deve se manifestar na audiência referida aí no artigo 166, né, para a colocação em família substituta. Então, ouvido o pai, será também garantido o sigilo sobre a entrega, né? Ouvido o pai, ele poderá, então, o juiz decidir onde essa criança irá ser entregue, se será para outro que tem aí a guarda provisória ou mesmo para o pai registral que se manifestar interesse aí basicamente nesse momento, né? Ou verificando, se houver concordância dos pais, se esse pai registral verificar que não deseja aquela criança e que quer que ela seja adotada, o juiz irá escutar o Ministério Público, né, ouvirá as partes e devidamente assistido pelo advogado, defensor público, etc., para verificar se eles concordam com a adoção dentro do prazo de 10 dias, né, contada da entrega da petição ou entrega da criança em juízo. Então, passado 10 dias, aí o juiz irá tomar suas providências para encaminhar aí a adoção da criança e decretará a extinção do poder familiar. Então está estabelecido aí o artigo 19A nessa primeira parte. Agora passamos a analisar o parágrafo 6º em diante. Então vamos ler os parágrafos 6º ao 10º e em seguida apresentar os comentários. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Parágrafo 8. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional, da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinada pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Parágrafo 9. É garantido à mãe o direito do sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Parágrafo 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias contado a partir do dia do acolhimento. Então, o parágrafo 6º está dizendo aí que na hipótese de marcada audiência, né, aquela audiência que eu já mencionei, e onde para se manifestar, né, sobre a adoção ou não daquela criança, se nem o genitor nem representante da família extensa confirmar a intenção de exercer o poder familiar, ou seja, ninguém da família desejar permanecer com aquela criança e nem mesmo o genitor, ou seja, o pai, né, o registrado ou indicado, a autoridade judiciária então suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado. Então, a criança ela vai ser colocada na guarda de a quem estiver habilitado para adotá-la, né? Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem prazo de 15 dias para propor a ação de adoção. Então, o juiz verificando e colocando a guarda provisória para aquelas pessoas que estão aptas a adotar, tem o prazo, então, de entrar com a ação de adoção, no prazo de 15 dias a partir do momento do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Então, é interessante ressaltar isso, né? Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência perante a equipe interprofissional, ou seja, se os pais manifestarem aí de desistir, né, da entrega da criança após o nascimento, e a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude acompanhamento familiar para o prazo de 180 dias. Ou seja, se os pais se manifestaram aí em entregar a criança para adoção e depois se arrependeram, o juiz irá retornar essa criança a esses pais, né, e
determinará o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias para ver se tudo flui normalmente, né? Se aquela criança está bem acolhida. Parágrafo 9º, é garantido à mãe o direito de sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto do artigo 48 dessa lei. Ou seja, a mãe ela entrega a criança para adoção e ela não quer ser identificada como mãe por várias circunstâncias, né? Ela teve aquela gestão daquela criança, talvez de forma que ela não pretendia, ou por várias circunstâncias, né, psicológicas que devem ser analisadas, aquela criança vai ser entregue à adoção e a mãe quer o sigilo quanto a esse nascimento. Verificado aí o disposto do artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que quer dizer o artigo 48. O adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Então, o acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido assegurado orientação e assistência jurídica e psicológica. Ou seja, é garantido à mãe o direito de sigilo sobre esse nascimento, respeitado também o direito daquela criança, depois que completar 18 anos, saber quem era a sua genitora e como foi esse processo de adoção. Então, esse direito de sigilo da mãe é mais para proteger o momento em que ela acabou tendo aquela criança, né, para garantir o sigilo que ela não quer ser divulgada como mãe daquela criança. Mas aquela criança terá o direito de, quando completar 18 anos, ter acesso a todo o processo e saber quem era a sua mãe. Aí. Parágrafo 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias contado a partir do dia do acolhimento. Então, a criança que é acolhida, né, aí, e passado 30 dias e não ocorrer aí procura, né, das crianças, né, elas serão cadastradas para adoção, as crianças recém-nascidas e crianças acolhidas. Então, uma vez que for verificado que há uma criança e essa criança, os pais não procuraram e nenhum familiar encontrou ou procurou essa criança, terá o prazo de 30 dias, essa criança será colocada aí no cadastro de adoção de recém-nascidos, né, e também as crianças acolhidas, né, serão colocadas aí. Então será contada a partir do dia desse acolhimento. Então aí temos o artigo 19A, que trata justamente sobre essa entrega da adoção da criança por parte da mãe, né, que não queria mais aquela criança aí. Então, artigo 19A do Estatuto da Criança e do Adolescente.